Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico e agradecendo muito aos novos inscritos esse mês. Eu recebi relatório do YouTube, foram 53 ou 63 novos inscritos, são muitos novos inscritos em um mês. A gente está chegando muito próximo dos 1000 inscritos. A última vez que eu olhei estava 891 inscritos, então quase 900. Mas pela velocidade que está indo, é capaz de a gente chegar nos próximos 2, 3 meses a 1000 inscritos, que é a nossa meta inicial, né? Claro. Hoje eu vou continuar com nossa playlist de História da Filosofia Cristã. No último episódio, né? No último vídeo, a gente falou do Boécio, né? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o Boécio. E aí agora a gente vai entrar na História da Filosofia Escolástica. Antes de começar, né, no tema mesmo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, dar like no vídeo, ver outros vídeos, né, que estão aí disponíveis, as playlists de filosofia, de comunicação, de sociologia, de antropologia, de literatura, de cultura pop, né, de indústria cultural. E também compartilhar o vídeo, né, recomendar o canal, comentar os vídeos é importante também para gerar engajamento e para ele ser sugerido para outras pessoas que se interessem pela temática. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, e seja bem-vindo. Então vamos lá, a História e Filosofia Escolástica. Esse nome escolástico, né, se você não sabe, é porque ela foi desenvolvida nas primeiras universidades europeias, nas escolas. Aí deixa eu ver aqui, eu vou separar aqui deixa eu ver, em uns 3 ou 4 vídeos para dar conta de toda a filosofia escolástica, que é muito grande. Quer dizer, tava provavelmente mais, porque quando chegar em Santo Agostinho, não, São Tomás de Aquino, vai ser tão extenso provavelmente quanto o Santo Agostinho, né, que são os dois grandes ícones da filosofia cristã, filosofia medieval. Bom, a primeira escolástica, aí tem aqui um tópico chamado a Renascença Carolíngia. Nas mãos de Carlos Magno, a dignidade imperial romana revestia um significado novo em face do antigo Império Romano. Então esse cara, Carlos Magno, imperador francês, se eu não me engano, não é isso? Ele era muito devoto, né? Então ele abriu espaço para novas reflexões sobre a Escritura Sagrada. O êxito dos esforços de Carlos Magno se deve em grande parte à sua participação pessoal nos estudos. Então ele, como imperador, participava das pesquisas dos estudos. A Idade Média teve perfeita consciência do papel decisivo desempenhado por Carlos Magno e os inícios da filosofia medieval na época de Carlos Magno. Então esse Carlos Magno, por isso que ele chama Renascença Carolíngia. Então nós tivemos aí durante o que, uns 400, talvez 400, 300 anos, por aí, uma espécie de, não diria ausência, né? Provavelmente tinha nos mosteiros pessoas pensando sobre certas questões, mas não tinha nenhuma fonte representativa de reflexão sobre a escritura sagrada, sobre a mente divina, etc. Não, pelo menos do porte de um Santo Agostinho. Nós tivemos o Boécio, que foi o intermediário, né? E aí, com essa atenção que o Carlos Magno dava aos estudos, acabou atraindo para o surgimento de uma nova era de pensamento, de reflexão da filosofia cristã medieval. Então, o primeiro capítulo, né, o primeiro autor que é tratado aqui é um cara chamado João Escoto Erígena, ou Erigena, tem um acento aqui, Erígena. Não confundir com o outro, João Escoto, que é um pensador inglês, que é mais na frente. Então, João Escoto Erígena, ou Eriúgena, nasceu entre 800 e 815, na Irlanda. Exerceu funções importantes na corte de Carlos o Calvo. Obras principais, né, aqui está destacado, eu destaquei uma só, a De Divisione Naturae, a divisão natural.
Diálogo em 5 livros, o primeiro dos quais trata de Deus, causa suprema da criação, o segundo das ideias, o terceiro e parte do quarto das coisas criadas, a última parte do quarto e quinto livro, a última parte do quarto e o quinto livro discute o retorno das coisas. Na parte final do quinto livro estuda-se o fim último das coisas. Bom, dá para entender pelos títulos, né, que é uma metafísica cristã, né? Que é a maioria desses pensadores. Bom, aí tem o primeiro tópico sobre a obra dele, chama Fé e Razão, que é um tópico que se repete em quase todos esses autores. Ele diz assim, no caso, os autores aqui, deixa eu lembrar o nome deles aqui para não falar errado. O Bonner e o Gilson. A sede de saber é uma tendência inata do gênero humano. Então, todo ser humano, para eles, quer saber mais. Até a vinda de Cristo, os homens ignoravam a maneira de satisfazer esta sede. Só a custo tiveram acesso à fonte da razão natural. Desde a encarnação de Cristo, porém, a razão deixou de ser o meio único para a aquisição do conhecimento. Então, ele está dizendo aqui que a sede do conhecimento é algo essencial no ser humano. Com a presença, né, com a revelação, né, com a existência do Jesus Cristo, né, o Deus vivo, digamos assim, essa sede de saber acaba se convertendo na fé, porque não seria necessário mais nenhum outro conhecimento além do conhecimento dessa realidade divina. Ele fala do primado da fé, né? Nas escrituras é preciso aceitar o fato. Após a revelação de todo conhecimento, deve começar por um ato de fé. Embora a contemplação, graças à sua pureza e força interior, penetre mais fundo e com maior facilidade nas obras de Deus, a fé retém a primazia como condição indispensável de todo conhecimento. Assim, ele está falando aqui, claro, da fé na divindade, mas de certo modo há uma, digamos assim, há uma factualidade disso, independente de ser sobre a divindade. Porque até o conhecimento científico puro, digamos assim, se é que isso existe, ele depende também de um ato de fé inicial em que você acredita que aquela suposição, aquela conjectura, né, aquela hipótese pode ser verdadeira. Assim como a fé, e lembrando que as conclusões também, por mais certas que sejam, muitas vezes também depende de um ato de fé. Assim como a fé precede o conhecimento, assim o conhecimento deve sobrevir à fé, pois esta é apenas o princípio do conhecimento de Deus. Então ele só está assim, reforçando o fato de que não basta só a fé. A fé é essencial para gerar o conhecimento, mas a partir da fé deve-se buscar conhecer mais, certo? Não negando a verdade divina, mas buscando entendê-la melhor. Então é meio que é consequência da afirmação inicial dele de que o ser humano tem por essência a busca por conhecimento. A inteligência da verdade revelada é uma fonte de alegria e de felicidade perfeita. Então, é conhecimento, né? É verdade que modernamente a gente aprendeu que conhecimento também traz, e às vezes principalmente, o desencanto das coisas, né? Mas a razão deve dobrar-se, aí já é outro tópico, né? Autoridade e razão. A razão deve dobrar-se exclusivamente à fé e à revelação divina, mas não à autoridade humana, pois a autoridade não é fé. Então veja, de certo modo ele está dizendo que a autoridade ela vai além da fé, porque não tem a ver com a fé. De certo modo justifica a submissão a uma pessoa, né, autoritária, que assim politicamente faz sentido, que muitas vezes talvez até tirando daquela coisa do né, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, né? Então é de bom tom, se você vive num ambiente autoritário, obediência a quem é a autoridade, já que ela não precisa
de uma verdade constituída, né? Então, é uma frase, digamos assim, cuidadosa em relação a relacionamento com a autoridade. A razão, a razão sempre tenha a última palavra. Não é claro contra a fé e a revelação, mas contra a autoridade. Tá vendo? É isso aí. Se esta nos der uma interpretação falsa da revelação. Então, a fé e a escritura sagrada não deve ser questionada pela inteligência. Ele usou inteligência? Ou foi razão? Pela razão, né? Já que a razão deve se submeter à fé. Mas a razão pode e deve ser utilizada para questionar a autoridade, certo? A autoridade. Então, assim, como consequência lógica, se a autoridade que impõe, né, impõe a lei, a regra numa, sei lá, numa região, é a autoridade eclesiástica, por exemplo, né, que é a dona, é porta-voz da fé, né, da mensagem divina, então, por esse raciocínio, se ela está exercendo autoridade fugindo, digamos assim, do que a mensagem divina diz, então ela deve ser questionada, mas não deve ser questionado no sentido da fé que ela professa, mas pelo sentido da autoridade exercida. Pode ficar meio confuso, né, para uma pessoa pegar e ver um negócio desse. Scott Erichsen tenta redescobrir a dialética real pela qual a multiplicidade das coisas procede de Deus e torna a volver a sua unidade original. Eu lembrei quando estava lendo tinha essa coisa da ida e da volta. Então, todas as coisas se originam de Deus e aí se tornam múltiplas, digamos assim, né? E elas tendem a retornar a Deus. Meio que antecipa um pouco o processo dialético lá do Hegel, mas o Hegel é muito mais sofisticado. Erígena foi tido em conta de panteísta, quer dizer, Deus e a divisão da e a divisão da natureza. Panteísta quer dizer que haveria vários deuses, né, na natureza. Panteísmo. A divisão da natureza, paralela à divisão da natureza, há uma segunda divisão, a do ser e a do não ser. Parece que ele roubou diretamente de Parmênides, mas eu duvido que tenha lido Parmênides. Normalmente os pensadores medievais eles leem mais Platão e Aristóteles. O terceiro modo de ser e do não ser se nos apresenta na multiplicidade visível deste nosso mundo. Costuma-se chamar ser o que existe atualmente na natureza, o que é constituído de matéria e forma, e pode ser percebido em um determinado tempo e lugar. Chama-se não ser o que ainda está oculto no seio da natureza, e o que ainda não reveste uma forma, nem se revela por meio de acidentes. O ser e o não ser é bem parecido com Parmênides mesmo. A natureza divina, deixa eu ver aqui o que é que ele fala sobre isso. A teologia afirmativa, a teologia negativa. Nossos enunciados sobre Deus são afirmativos ou negativos. E ao dizermos que Deus não é a verdade, queremos intimar apenas que a natureza divina é incompreensível e inefável, pelo que uma tal proposição não nega a existência dessa natureza divina. O que se nega é que se lhe possa chamar a verdade no sentido próprio, ou que ela seja verdade nesse sentido. É um negócio meio difícil de decifrar, mas se você prestar atenção, ele está dizendo que a verdade divina existe, mas a gente não consegue ver ou entendê-la. Então não dá para ficar propalando uma verdade divina nesse sentido. Mas isso não nega a natureza da verdade divina. Apenas nega a nossa capacidade de ser capaz de aprendê-la. Então é muito mais provável que a gente erre ao tentar entender ou aprender a verdade divina. Deixa eu ver, as ideias como criações de Deus. Deus produz as coisas com o único fim de manifestar-se ou revelar-se a si mesmo. Nesse sentido, né? Ao se questionar a existência ou não de Deus, uma afirmação como essa diz o seguinte: não existe um monte de coisa? Quem é que fez todas essas coisas? Volta e meia, né? Muitas pessoas, ao discutirem
a divindade com ateus falam isso, né? Quem foi que fez as coisas? Quem foi que criou tudo? Então, a existência das coisas seria uma manifestação da divindade. A queda do homem. O homem retorna todas as coisas para Deus. A queda do homem. A distância que atualmente separa a alma espiritual humana do puro espírito angélico é uma das consequências do pecado. Segundo o plano de Deus, ambos deveriam ser idênticos em natureza e dignidade. Como se explica então que o homem difere da natureza angélica? Por que razão tem ele um corpo? De onde lhe vem a dualidade dos sexos? Quer dizer, basicamente ele está dizendo que a condição humana é um resultado de um distanciamento dos seres humanos dessa espiritualidade angélica, que seria mais próxima da divindade. Nessa espiritualidade angélica não haveria divisão dos sexos, né? E não haveria corpo, né? Não seria corpóreo. Daí não haveria as sensações, as tentações e tudo mais. Fica parecendo muito aquela coisa meio dualista, né? Da queda do homem, do paraíso e tal. Para Erígena, como para Gregório de Nissa, que a gente falou lá nos Capadócios, a matéria é, em derradeira análise, o resultado de uma composição de acidentes. Sendo a matéria visível o resultado de uma composição de princípios invisíveis, segue-se que os corpos visíveis podem resolver-se outra vez nos seus princípios invisíveis. Neste caso, cessa de existir como corpos visíveis, passando a existir simplesmente em seus princípios separados. Seria o caso, assim, simplificando assim, nós, né, entes vivos, temos corpos e, ao nos separarmos os corpos, temos a nossa parte invisível, né, que a gente pode chamar de parte espiritual também, que retornaria a Deus. Atualmente, a unidade do homem se encontra dispersa em inúmeras diferenças, divisões de sua natureza. A primeira consequência da queda é, pois, a separação e a divisão da natureza corpórea. A divisão, eu acho que em algum momento, inclusive, os autores mencionam da semelhança disso com Descartes, né? A questão da separação de mente e corpo. Mas é muito sutil. A segunda consequência é a sexualidade. A divisão do gênero humano em dois sexos não fizera parte do plano original de Deus, mesmo porque o homem careceria de um corpo visível. Sua condição teria sido igual à dos anjos, viu como eu falei no instante, que não se divide em sexos, ter-se-ia multiplicado como eles sem a mistura dos sexos. Mas, em vista da queda, e para completar a natureza corpórea, Deus proveu. De novo, Então, a queda é que promoveu a divisão dos sexos. Isso até vai contra o Gênesis, né? Eu acho, não sei. A terceira consequência é a diversidade racial, assim como as distinções qualitativas e quantitativas. Para Erígena, pois, tanto o mundo visível como o corpo humano, com suas diferenciações, são outras tantas consequências do pecado. Na intenção original de Deus, segundo ele, a natureza corpórea teria existido apenas em suas causas primeiras, isto é, no estado espiritual ou intelectual do homem. Eu escrevi um negócio aqui, mas não consigo ler. Viver em negação. É bem típico dessa mentalidade da moral cristã católica, principalmente, né? Cheia de culpa por causa dos desejos do corpo. Bom, aí vem a possibilidade do retorno. Já que houve a queda, há a possibilidade do retorno. O espírito reflete o Pai, a razão, o Filho, a sensação e o Espírito Santo. A divisão da Santíssima Trindade em Espírito, que é o Pai, razão, que é o Filho, e sensação, que é o Espírito Santo. É interessante. Sendo a sensação do Espírito Santo, é ele que, na verdade, anima, né? O Filho, que é Jesus Cristo, traria a razão, né? Seria a maneira de argumentar a respeito. E o Espírito, de fato, seria o Pai, a presença do Pai. Com a imagem de Deus e repositório de todas as criaturas, como imagem de Deus e repositório de todas as criaturas em seu estado espiritual, a natureza humana possui a aptidão de retornar a Deus, ainda que tal retorno não seja plenamente realizável na vida presente. Em algum momento no futuro vai acontecer, é só ficar esperando. Daí porque, para
católicos, principalmente, eu não sei se todos os cristãos, principalmente para os católicos, não existe reencarnação, mas ressurreição. Há uma espera desse momento da ressurreição. A obra de Erígena manifesta uma grande energia especulativa, uma reverência profunda pelo patrimônio da fé e uma notável vivacidade de exposição. Influiu consideravelmente na evolução da teologia medieval. Marca um retrocesso inegável em face à tradição agostiniana, mas mais fiel ao espírito cristão. Então, fica difícil superar Agostinho, né? Tomás de Aquino, eu acredito que não superou. Superou no sentido intelectual, né? Ele traz coisas novas. Mas ele está dizendo que haveria um retrocesso aqui em relação ao Agostinho. Isso já é justamente na apreciação dos autores a respeito da obra do João Scoto Erígena. Bom, esse então seria o primeiro assim, representante da escolástica, após essa renascença carolígia, como eu falei no começo. E eu vou ficando por aqui, né? O vídeo já está com 20 minutos, vocês já devem estar impacientes. Até o próximo vídeo dessa playlist ou qualquer outro vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar, né? Olhar também aí as coisas que tem na descrição, né? Tem meus livros, tem as redes sociais, tem músicas, né? Tem outros vídeos aí, tem lançamento de livros, né? Dê uma olhada aí. E recomende o canal, né? Passe para alguém que está pesquisando sobre esses temas, porque assim, eu não resolvo todos os problemas, mas pelo menos eu abro possibilidades de reflexão a respeito desses temas, dessas leituras que eu faço. Certo? Então até o próximo vídeo e a qualquer momento também tem uns shorts aí para animar um pouco o canal com outras coisas além desses temas. Até o próximo, valeu!